Aí eu, de novo aqui. Então, agora para o hexadecimal, o maior problema de todos. O base 16, o hexadecimal, oh meu Deus, e agora? Então, o hexadecimal, ele vai ir de 1 a 16. De 1 a 15, no caso, os números que vai ter nele. Por que vai ser de 1 a 15? Porque ele vai ter 16 números. Como é que vai de 1 a 15 a 16 números? Porque tem o zero. O zero representa nada. Depois do zero vem qual? Vem o 1. Depois do 1 vem qual? Vem o 2. Depois do 2 vem qual? Vem o 3. Depois do 3, 4. Depois, 5. Depois, 6. Aí 7, 8, 9. Aí a gente coloca 10. É, 10. Só que o 10 vai ser assim? Não, por que o 10 não vai ser assim? Porque isso aqui é um 10 decimal. É uma na casa da decimal, 1 vezes 10, mais zero. Mas não é isso que a gente tem que ter. A gente precisa de um símbolo. Da mesma forma que eu tinha utilizado esse símbolo antes, a gente precisa de algum símbolo para representar o 10. Por que a gente precisa desse símbolo para representar o 10? Porque na base 16, as casas depois aqui não vão ser iguais, não vai ser 1, 10, 100, 1000. Não, vai ser multiplicando por 16 e não multiplicando por 10. Então a gente não pode ter dois números para representar o 10, a gente precisa de um símbolo só. Se a gente precisa de um símbolo só, a gente precisa criar um símbolo. Então, que símbolo a gente vai utilizar? Em vez de criar vários símbolos novos para você ter que ficar decorando esses símbolos novos, existir os símbolos que a gente já conhece. O quê? Os símbolos do alfabeto. Então, o 10 vai ser o quê? O A. Então, 9, 10. Isso aqui não é um A, isso aqui é um 10. É só uma forma de representar o 10. Aí 10. Aí, por exemplo, depois do 10 vem qual? Vem o 11. Depois do 11 vem o 12. Depois do 12 vem o 13. Depois do 13 vem o 14. E depois do 14 vem o 15. Então é por isso que a gente tem A, B, C, D, E, F no meio. Ah, mas por que que tá usando letra, coisa do tipo? As letras foram só uma forma de ser utilizado, de ser mostrado o número. Da mesma coisa que se eu escrever pra você vi, pra você eu tô falando, eu vi, de VI, tem um V e um I aqui. Mas pro número romano, isso aqui é um 6. Por que isso aqui é um 6? Porque o V representa o 5 e o 1 representa e o I representa o 1. Ah, mas não deveria ser, sei lá, alguma coisa aqui com aquela tabelinha que você me mostrou? Por que não tem a tabelinha e por aí vai? Porque a forma de contagem do número romano ela é diferente. Enquanto se a gente colocasse um, usando a lógica do romano, só para exemplificar, usando a lógica do romano, se eu colocasse 2, 3 em romano, se eu colocasse 2, 3 em romano, eu poderia muito bem estar dizendo de um. Como assim estaria dizendo de um? Ué, porque eu tenho, da mesma forma que eu estaria fazendo isso aqui, ó, que seria um 4. Por que isso aqui é um 4? Que seria 5 menos um. A forma deles de contar é muito diferente. Não prendam muito nisso, eu só citando o romano de exemplo. Por quê? Porque no caso, no romano, eles diminuem esse número por esse. Aí é por isso que o deles é diferente. A nossa base é a mesma base de forma de contagem. Em que sentido de base? No sentido de que existem casas. A casa mais para a direita é a primeira casa, aqui vale um, e as próximas vão valendo dependendo de qual base você está utilizando. A do romano já é diferente porque é um sistema de multiplicação, de contagem, por aí vai. Onde um número que está depois do mesmo número, eles estariam somando e o número que estaria antes do outro número estaria diminuindo. Estaria, digamos, estaria. Esse número estaria sendo diminuído, ele estaria sendo subtraído do outro. No nosso caso, a nossa base é de multiplicação. Em que sentido? Da mesma forma que aqui na base 10, né? Se eu for pegar aqui na base 10. Vou pegar aqui na. Oh caramba, peraí. Se eu for pegar aqui na base 10 um número, aqui na base 10. Aqui seriam 10. Então aqui um seria 11, por quê? Por que seria 11? Aqui a gente está fazendo 11 unidades, porque são uma vezes 10 unidades e uma vezes uma unidade. Então, na base 16, aqui no caso, a gente tem a multiplicação, vai vindo ali em si, não por 10, não vai ser 1, 10, 100, tudo. Não, vai ser 1. Aí depois, é que nem eu tinha falado antes, pega essa antiga casa e multiplica pela a base.
1 vezes 16 vai dar 16. Aí 16 vezes 16, eu vou até pegar a calculadora aqui em si, porque eu não vou lembrar de cabeça. 16 vezes 16, 256. Então aqui seria 256. Então, essa base ela vai começar a utilizar dessa forma. Ela vai sendo feita ali em si, vai sendo multiplicada ali em si. E aí, quando eu colocar aqui um 11 na base 16, não vai ser exatamente 11. Vai ser um 1, que na base 16 vai ser o quê? Uma unidade, mais 16 unidades uma vez, né? Uma vez 16 unidades. Se eu colocasse o 22 seria 16 unidades vezes 2, ou 2 vezes 16 unidades, mais 2 vezes uma unidade. Eu acho que é uma forma mais simples de entender o que eu estava explicando desde do último vídeo. Então, o que que isso significa, o que que isso ali vai? E por que que a gente tem A, B, C, D, E, F aqui na base hexadecimal? Justamente porque a gente tem a base para chegar até o próximo, a gente precisa de ter 15 números além do número 0. Por isso que depois do F, a gente vai ter entre aspas, o 10, 0. Por que que depois do F a gente vai ter o 10? Porque vamos lá, a base é 16. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí o próximo é 16. E como é que eu faço 16 com essa base? 16 é uma unidade, uma casa hexadecimal, ou seja, 1 vezes 16. Aí se eu quero 17, como é que eu faço 17? Ué, eu pego 16 mais 1, eu preciso só de mais 1, então eu coloco 1 aqui. Se eu quero fazer o 18, é 16 mais 2. E se eu quero fazer o 32, aqui eu posso chegar até 16, até 15, certo? Aqui chega aqui em 15. Aí 16, aqui, 1 vezes 16, mais 15. 16 mais 15. Vai dar quanto? Vai dar 31, 16 mais 15. Então eu preciso de colocar mais 1. Só que se eu coloco aqui mais 1, eu não tenho como representar o 16. O que eu faço? Eu vou ter que ganhar um novo 16, porque 15 mais 1 vai ser mais um 16. Então, colocando mais 1 aqui se torna 0, porque eu já não tenho mais uma unidade. Eu tenho mais um 16. E aqui que estava 1, agora vai se tornar 2, porque agora eu tenho 2 16. Da mesma forma que quando eu usava a base decimal, né, a base com base 10 aqui, e eu tinha um 19, por que quando 19 mais 1 vai dar 20 na nossa base normal? Por que 19 mais 1 dá 20? Porque quando eu pego 19 ali em si e eu adiciono 1, o que vai acontecer? Quando eu adiciono 1, o 19 não tem, na base 10, não existe o número que represente 10, ele vai precisar de mais uma unidade de 10. E colocando mais 1, aqui já não tem mais nenhuma unidade. Então, o 19 ele aumenta uma unidade aqui. E aqui estava com uma, né? Porque 19 tem 1 e 9. Então, aqui eu vou aumentar em mais uma. Então, vai ficar com duas. Por isso que 19 mais 1 vai dar 20 na nossa base. E por que que aqui o 1F... esse F ficou feio. 1F mais 1 vai dar 20 nessa base aqui, porque não é exatamente 20. A gente tem que lembrar que o 20 não representa 20 unidades. O 20 na base 16, ele representa 2 vezes 16 mais 0. Então, 1F mais 1, o F já não tem mais o que ter depois do F, então ele não tem mais nada depois disso. Não tendo mais nada, ele sobe a próxima casa em 1. A próxima casa aqui é qual? A próxima casa é a casa do 16. Então, subindo a casa do 16 em mais 1, a gente fica com 2, 16. Por que que depois do F subiu mais 1 no 16? Qual que é o sentido, Pedro? Ainda não entendi. Porque o F, ele é 15. E depois do 15, vem o 16. É por isso que quando vem depois do F, a gente aumenta 1, 16. Eu acho que deu pra entender. Depois vocês me falam se deu pra entender essa lógica aqui em si. Ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que no caso 15 é isso aqui, e isso aqui é 15, tá? Lembre-se que os números aqui eles só saem para representar
a unidade. Isso aqui é uma unidade de 10, isso aqui é uma unidade de 11, isso aqui é uma unidade de 12, isso aqui é uma unidade de 13, 14 e 15. Então, depois de uma unidade de 15, a gente vai ter uma unidade de 16. Aí você fala, ah, mas então aqui eu vou ter uma unidade de 15 e 16? Como assim? Não, eu vou ter 15 unidades de 16. Por que aqui é uma unidade de 15? Porque é 15 unidades de 1. Dá no mesmo, só invertir. Ou então, se eu colocar aqui, eu posso falar também 16 unidades de 15. Ou seja, 16 vezes 15. Ah, Pedro, legal, entendi isso ali. Mas por que quando eu fizer essas multiplicaçõezinhas aqui, né? Deixa eu chegar a multiplicar esse por esse por esse, esse por esse. Eu vou colocar aqui um zero, porque senão eu não vou conseguir multiplicar com esse aqui não. Esse aqui é muito grande. Mas se eu colocar, por exemplo, um 35. Por que se eu multiplicar isso aqui, eu vou chegar a um número que já está na base decimal? Como assim? Porque se você multiplicar usando a base decimal, você vai chegar no número decimal. Como assim usando a base decimal? Vamos lá. 16 vezes 3. 3 vezes 6. Quanto é 3 vezes 6? Ah, é 18. Como assim é 18? Ah, ué, Pedro, porque se eu pego 6 mais 6 vai dar 12. Mas espera aí. 6 mais 6 dá 12 na base decimal. A gente já está fazendo isso aqui na base decimal. Só que a base decimal é a nossa base do normal, a gente só que não percebe. E aí a gente coloca mais 6 de novo, né, que é 3 vezes 6, que vai dar 18. Ah, então aqui, ó, deu 18. Subiu 1. Por que subiu 1? Porque o 18 aqui coloca um 1 aqui, que esse 1 é o quê? Isso aqui é uma unidade de 10. Lembre que isso aqui está na base decimal. Então aqui, uma unidade de 10 mais uma unidade de 6, ou seja, uma unidade de 10 mais 6 unidades de 1, que vai dar o quê? Uma unidade de 10 é 10, mais 6 unidades de 1 é 6, então 1 ou 10 mais 6 vai dar 16. Peraí que eu acho que eu falei errado. Uma unidade de 10 mais 6 unidades de 1, ou uma unidade de 6, que é a mesma coisa que 10 mais 6. 10 mais 6, 16. Esse 16 aqui está na base decimal. Ah, e esse 3, Pedro, ele está na base decimal? A gente não tem nenhum outros cantinhos aqui para poder fazer os outros números. Então, sim, ele está na base decimal, como ele poderia estar em qualquer base que tenha o algarismo 3. Então não faz muita diferença, porque sempre a primeira parte vai ser 1. Sempre o primeiro número vai ser 1. Então, enfim. Aí você fala, ué, Pedro, mas espera lá. Mas o 3 aqui, ele tá na base. O 3 aqui, ele tá na base 16. Tá na base do 16 ali em si. Por que aqui ele não tá na base 16? É porque que a gente já tá fazendo ele na base 16. A gente está vendo que valor ele representa. Aqui ele é 3 unidades de 16. Então a gente está vendo o que são 3 unidades de 16. A gente está vendo quais são essas 3 unidades de 16, o que elas são, quanto é 3 vezes 16, é basicamente isso. Então vamos lá, continuando o cálculo. 3 vezes 6 vai dar 18, subiu 1. 3 vezes 1 vai dar 3, mais 1, 48. Então, 3, 0 em base hexadecimal, ou seja, 3 unidades de 16, é a mesma coisa que 48 na base 10. É a mesma coisa que 48 na base 10. Por quê? Porque enquanto aqui eu tenho 3 vezes 16 mais 0, que é 48, 3 vezes 16 mais 0 vai ser 48. Aqui eu tenho 4 vezes 10 mais 8 vezes 1, que é 48 também. Então é por isso que esse cálculo aqui vai dar essa conversão certinha. Porque a gente acabou de fazer com que as duas coisas funcionassem iguais. 4 vezes 10 mais 8 vezes 1 vai ser a mesma coisa do que 3 vezes 16 mais 0. Eu acho que deu para entender. Aí, continuando. Mas o número que a gente tem não é o 30. A gente tem um número... Deixa eu só apagar esse... Tá ficando até muito poluído aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não vou apagar isso aqui não, peraí. Vou apagar só isso aqui. Só apagar esse cálculozinho aqui. A gente acabou de encontrar aqui o 48. Legal. Só que não é só o 48 que a gente tem. A gente também tem 5
na base ali, na primeira base, na base 0, digamos assim, que é 5 vezes 1. Quanto que é 5 vezes 1? É 5. Então é a mesma coisa que a gente pegar aqui, 48 mais 5. Porque 48, isso aqui é 48, e isso aqui é 5. Então, 48 mais 5, que vai dar o quê? 48 mais 5 vai dar 53. Ah, mas Pedro, esse 53 está em que base? Lembrem-se, gente, esses cálculos aqui, quando a gente faz o cálculo sem pensar em base nenhuma, a gente está usando a base 10. Então esse 53 está na base 10. Ah, mas por que esse 53 está na base 10? Vou fazer a mesma coisa aqui. 35 na base 16 é o quê? Vão ser 3 vezes 6, que é 48, mais 5 vezes 1, que é 5. Então, 48 mais 5 é 53. Então, 35 16, na base 16, ou seja, 3 e 5 na base 16, é a mesma coisa que eu ter 53 na base 10. Por que vai ser na base 10? Porque, vamos lá, 3. Eu vou dar um exemplo sem falar de bases, porque eu acho que falando de bases fica muito confuso. E a base 16 é realmente o que mais complica. Digamos que você tem 3, 5 na base de 16 maçãs. Significa que você tem 53 maçãs. Porque você tem 3 grupos de 16 maçãs. Você vai ter 3 grupos de 16 maçãs, mais um grupo com 5 maçãs. Então você vai ter, ou 5 grupos com uma maçã. Você tem 5 grupos com uma maçã e mais 3 grupos com 16 maçãs. Ou seja, como se tivesse uma caixa aqui que tem 16, essa outra caixa aqui tem 16, essa outra caixa aqui tem 16, e eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 maçãzinhas soltas. É como se eu tivesse isso. Por que ele vai ser a mesma coisa que 53 na base decimal? Porque aqui tendo 16, mais aqui com 16, mais aqui com 16, maçãs. São 3 grupos de 16. Por que 3 grupos de 16? Porque na base 16 aqui, ó, 3 grupos de 16. E eu também tenho, todas essas aqui juntas, são 5 maçãs. Eu tenho várias caixas com 16 e um grupinho com 5 maçãs. Vai ser a mesma coisa de eu ter aqui na base 10. Deixa eu ver aqui. 5 caixas. Aí a gente vai voltar a tabelinha da base 10 aqui, ó. Tabelinha da base 10. A gente tem primeiro vem a unidade, depois vem a dezena. É a mesma coisa que eu ter 5 caixas com 5 maçãs. 5 maçãs não, peraí, coloquei errado. 5 caixas com 10 maçãs. 5 caixas com 10 maçãs. 5 caixinhas com 10 maçãs. Mais 3 maçãzinhas soltas. E aí, se a gente fosse contar aqui cada uma dessas caixas, né? 16 mais 16 mais 16. A gente já sabe que 3 vezes 16, ou 16 mais 16 mais 16, são 48. Se eu tenho 48 maçãs guardadas nessas caixas e tenho 5 maçãzinhas soltas, né? Ou seja, 3 caixas com 16 mais 5 maçãzinhas soltas, eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter 53 maçãs no total. Agora, se eu tiver 10 caixas com 5 caixas com 10 maçãzinhas, 5 caixas com 10 maçãzinhas, eu vou ter 50 maçãs. E eu tiver mais 3 maçãs soltas, são 53. Ou seja, os dois vão dar 53. Os dois vão ter a mesma quantidade de maçãs, só estão organizados de forma diferente. Enquanto aqui eu tenho vários grupinhos de 16, aqui eu tenho vários grupinhos de 10. E aí agora, para poder exemplificar de forma mais resumida, digamos assim, tudo isso daí. Eu vou dar o exemplo das caixinhas, que eu acho que ele é fácil de visualizar, mais do que os outros exemplos. Da mesma forma que na base 16 eu vou ter todos esses números, por quê? Porque é como se eu tivesse, vamos lá, eu tenho várias maçãzinhas. Eu tenho uma maçãzinha, eu tenho 2 maçãzinhas, 3 maçãzinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maçãzinhas, 10 maçãzinhas, 11 maçãzinhas, 12 maçãzinhas, 13, 14, 15 maçãs. Se eu for colocar mais uma maçã, eu fechei uma caixa. Então eu já coloco em uma caixa fechada. Aí eu vou tendo ali. Aí a partir do momento que eu tiver
15 caixas, eu posso fechar uma caixa grande se eu tiver mais uma caixa. Com mais uma caixa, eu tenho mais uma caixa grandona agora. Que dentro dessa caixa tem várias caixas de 16 caixas. É como se fosse isso. Por quê? Vamos pegar a mesma base 10 aqui, ó. Vou usar o exemplo das caixas na base 10. Se eu posso dividir elas em caixas de 10. Vamos lá, caixas de 10. Eu tenho a caixa aqui com 10, a caixa aqui com 100. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maçãs. Cheguei aqui a 9 maçãs. Tenho 9 maçãzinhas. Eu coloquei mais uma maçã. Agora eu não tenho nenhuma maçãzinha solta, porque todas elas entraram na primeira caixa de 10, porque eu organizo elas em caixas de 10. A base é basicamente a caixa que você está guardando. Se eu tiver 9 caixas de 10, e aí eu ganhar mais uma caixa, eu posso colocar ela em caixas que tem 10 caixas de 10. Ou seja, 10 vezes 10. Aqui. Ó. Então agora eu tenho 100 maçãs. Por que eu tenho 100 maçãs? Que é a nossa base normal. Porque eu tenho 10 caixas de 10 guardadas cheias de maçã. Cheias de 10 maçãs. Ou seja, eu tinha 10 maçãs que estão guardadas em uma caixa que tem 10 caixas. E 10 caixas com 10 maçãs, 10 vezes 10, vai dar 100. Exatamente por isso. Agora, se eu tenho aqui 1, 0, 0 na base 16, eu vou ter 16 caixas com 16 maçãs. Como assim, perdão? Onde você está vendo 16 caixas com 16 maçãs? Onde você está vendo isso? Por quê? Porque quando eu cheguei aqui e eu tinha 15 maçãs e eu ganhei mais uma maçã, eu fechei uma caixa de maçãs. E aí, quando eu consegui uma caixa, quando eu consegui 15 caixas de 16 maçãs, e aí eu tava com 15 maçãs soltas, eu ganhei uma maçã, só que aí essa maçã que eu ganhei, ela fechou mais uma caixa. Fechando mais uma caixa, agora eu tenho 16 caixas com 16 maçãs. E essas 16 caixas, então eu vou colocar numa caixa grandona, que agora são uma caixa grandona com 16 caixas. Mas por que eu sei que isso aqui são 16 de 16? 16 caixas com 16 coisas. É a base, lembra? Aqui, vezes 16. O próximo vai ser vezes 16 de novo. Vai ser 16 vezes 16. Se eu tivesse 16 caixas de 16 caixas guardadas, ou seja, eu tivesse 16 maçãs que eu coloquei em 16 caixas, e aí eu tenho 16 dessas caixas com 16 maçãs. Eu acho que eu tô ficando meio confuso. Pera lá. Se eu tenho 16 maçãs, certo? E eu coloquei agora 16 caixas de 16 maçãs. Aí eu poderia colocar 16 caixas de 16 caixas de 16 maçãs. Ou seja, seria 16 vezes 16 vezes 16. Que é exatamente assim que vai funcionar a base. Eu vou voltar pro binário, porque o binário é mais fácil de visualizar isso aqui, ó. O binário é bem mais fácil de visualizar isso que eu estou exemplificando. Que o binário vai ser o quê? Vamos lá. O binário, como é que se comporta as caixas dela? São caixas com duas. Tem no máximo duas. Então eu tenho uma maçãzinha fora. Se eu tiver duas maçãs, eu posso pegar essas duas maçãs e colocar na primeira caixa de duas. Se eu tiver duas caixas com 16 com duas maçãs, se eu tiver duas caixas com duas maçãs, aí eu posso colocar aqui essas duas caixas juntas. Porque se eu tenho uma caixa com 16 e eu ganho uma segunda caixa com 16, eu posso colocar elas em outra caixa que cabe duas coisas. Aí se eu tenho, de novo, eu tenho duas dessas caixas grandonas aqui. Aí eu vou pra cá. Deixa eu só fazer a tabelinha primeiro. Aqui. Se eu tenho duas dessas caixas aqui, eu posso colocar uma caixa dessa aqui. E é só a gente pensar como números mesmo. Se eu tenho 1 e eu ganho mais um 1, eu tenho o quê? Eu tenho 2. Se eu tenho 2 e eu ganho mais um 2, eu tenho 4. Se eu tenho 4 e eu ganho mais um 4, eu tenho um 8. Ah, e como é que eu faço o 7? Aí eu seria aqui, ó. 8 mais 1. Ah, e eu faço, como é que eu faço 10? Aí eu tenho 8 mais 2. Como é que eu faço 11? 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Como é que eu vou fazer o 13? 8 mais 4. Oh, peraí. Como é que eu vou fazer o 12? Falei errado. Como é que eu vou fazer o 12? 8 mais 4, 12. Como é que eu vou fazer o 13?
8, mais 4, 12, mais 1, 13. Como é que eu vou fazer o 14? 8, mais 4, 12, mais 2, 14. Como é que eu vou fazer o 15? 8, mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Como é que eu vou fazer o 16? Não tem como fazer mais o 16? Tem, porque a próxima casa, ela vai ser a mesma coisa que duas dessa caixinha aqui. E essa caixinha é o quê? Ela é o 8. 8 vezes 2, que é a base, que é, a gente está sendo um sistema binário, base, vai ser 16. Então, 16. Aí como é que vai ser o 17? 16 mais 1, 17. 18. 16 mais 2, 18. Como é que vai ser o 19? 16 mais 2 mais 1, 19. Deu pra entender? Acho que assim fica um pouco mais simples. Aí voltando aqui para base 16, como é que eu vou ter o 17? 16 mais 1, 17. Então, 1, 1 na base 16 é a mesma coisa que 17 na base 10. Lembre-se sempre, todos esses números 22, 39, que a gente vê desse jeito, eles estão na base 10, que é a nossa base normal de contagem. Esses números normais que a gente vê, que é o número que a gente imagina, que 22 significa que são 22 unidades, é a base decimal, porque é a base que a gente usa. Aí se eu quero fazer o 33, 33 é o quê? 33, dá pra eu colocar 33 aqui? Não existe um símbolo pra 33 aqui. Tem como eu colocar 33 aqui no 16? Vai 16 vezes 1, vai dar 16, não vai? 16 vezes 2, vai dar 32. Opa, 16 vezes 2 é 32. Falta quanto pra 33? Falta 1. Tem como colocar mais um aqui? Não, porque eu tô adicionando mais uma 16. Eu não tô querendo adicionar mais um 16, eu quero adicionar só mais uma unidade. Então, 33 seria 2, 1 na base 16. Por quê? Porque eu tenho 2 vezes 16, que vai ser 32. Ou seja, eu tenho 32 aqui. 32. Mais 1 na base 1 vezes 1. Que é a mesma coisa que 33. Ah, este número aqui, 2, 1, na base 16, é 33. E lembre-se, todo número que a gente vê, 33, se isso aqui é 33 em que base? Na base 10. Por quê? Porque são 3 vezes 10 mesmo, ou seja, são 30, mais 3, a base 10. Esse 33 ele está na base normal. Afinal, a multiplicação que a gente faz aqui é na base 10. Afinal, 2 vezes 16 só vai ser 32 na base 10. Como eu já tinha explicado naquela multiplicação que eu fiz no começo. Então é por isso que aqui já está convertendo para a base 10 direto. E é basicamente isso, eu vou fazer mais um depois em relação à conversão de bases diferentes para outras bases. Tipo, da base 8 direto para a base... Da base 8 para o binário, da base 16 para o binário. E por aí vai. Enfim.